meus artistas queridos, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Gabriela, estou acompanhando vocês nesta jornada pelo mundo das artes. Vamos ver o conteúdo da nossa aula? Esta é a nossa aula de número 5. Nosso objeto de conhecimento, processos de criação. E como detalhamento, composição de movimentos dançados na construção de repertórios e os aspectos sociais. Elementos de composição cênica, figurino, iluminação, cenário, trilhas sonoras, partes convencionais e não convencionais. Então, nesta aula, nós vamos conversar sobre a dança e sobre elementos cênicos. Dança enquanto folclore, dança enquanto identidade, dança enquanto divertimento. A gente pode falar, né, de tantas nuances da dança, digamos assim. E aqui a gente tem, né, uma imagem de uma festa junina. Difícil, eu acho, achar um brasileiro que não gosta de uma festa junina. Nossa, como eu gosto das festas juninas. E elas têm, né, esse caráter de trazer essa dança, essa movimentação, porque essa movimentação ela faz parte de um processo identitário dentro do povo brasileiro, né? Muitas vezes nas danças, nas festas juninas, digamos assim, nos festivais folclóricos que acontecem em comunidades, em escolas, eles resgatam muitas dessas danças folclóricas, dessas danças típicas de cada região e fazem uma grande apresentação. Porque sim, a dança ela tem essa característica de trazer a nossa identidade cultural. Então, as pessoas acabam trazendo, através da sua movimentação, elementos da sua identidade enquanto ser pertencente a uma comunidade. A nossa movimentação, ela é diferente da movimentação de pessoas que têm um contexto cultural diferente, né? Então, a gente já trouxe para a gente entrar na nossa sala de aula nesse contexto de festa junina, justamente para a gente perceber como essa dança ela é carregada de significados. E a gente vai voltar um pouquinho, vamos falar um pouco da dança na antiguidade. As danças no Egito tinham um caráter sagrado e eram executadas em homenagem aos deuses. Os mais homenageados eram a deusa Hathor, da dança e da música, e o deus Bes, que é considerado o inventor da dança. A ambos era atribuído um poder sobre a fertilidade. Então, a gente sabe que na arte egípcia, na cultura egípcia, a religião ela direcionava, né, esse fazer. E na dança não foi diferente. Essa movimentação, essa dança, ela tinha um caráter sagrado. Era executada em homenagem aos deuses. Vamos ver aqui a imagem da deusa Hathor. Olha só a representação dela aqui, que muitas vezes essa dança, ela era uma homenagem a essa deusa, né? E vamos ver agora a imagem do deus Bes. Olha só a representação dele aqui. Então, a gente já tinha aí um forte caráter religioso, que era uma característica não só da dança, a gente está vendo que em toda a produção artística egípcia, ela tinha esse caráter religioso, ela trazia ali a referência aos deuses, né, através da sua composição. Assim como outras linguagens artísticas, a dança ela foi acompanhando as transformações históricas, sociais e culturais. Algumas danças, elas foram criadas a fim de expressar a cultura de um determinado grupo social. Aqui nós estamos vendo 4 imagens juntas, certo? São imagens de 4 danças diferentes. A gente tem maracatu, certo? A gente tem dança portuguesa, a gente tem vários tipos de dança, certo? Que elas trazem aí um contexto histórico, social, cultural. Cada cultura ela vai trazendo uma movimentação diferente, né? A dança ela foi acompanhando esse processo de construção de identidade, da identidade brasileira, mais especificamente. E a gente vai continuar agora fazendo uma breve viagem pelo Brasil. Aqui ao lado vocês estão vendo o nosso mapa brasileiro. E a gente tem a imagem de algumas personalidades, digamos assim. Pessoas que já estão vestidas a caráter, representando as danças de algumas regiões do nosso país.
As danças brasileiras, elas são consideradas uma herança cultural do período em que o Brasil estava se constituindo como país. São heranças do encontro entre culturas dos povos que já estavam no território, os indígenas, e dos povos que chegaram, povos africanos, portugueses, holandeses, italianos, espanhóis, árabes e japoneses. Essa é uma citação da Letícia Navarro, que ela é uma professora e pesquisadora de dança. Então, ela afirma para a gente que as danças brasileiras elas são consideradas uma herança cultural, uma herança da junção da cultura de vários povos, né. Eu costumo até brincar falando que o Brasil ele acaba sendo uma mistura, né, de várias culturas, porque dos povos que já estavam no território, os povos indígenas já habitavam o solo brasileiro, e quando os portugueses chegaram, foram chegando outras culturas, povos africanos, portugueses, holandeses, então acabou tendo uma grande mistura dessas culturas. E a gente tem uma herança cultural muito rica, que essas características culturais desses povos diferentes, eles foram se misturando com as nossas características, com as características indígenas, colocando ali um pouco da identidade brasileira, para a gente ter o que a gente entende hoje por danças brasileiras. A gente vai falar brevemente de algumas danças de regiões do país. Vamos começar, olha lá, com a região norte. O que que nós temos na região norte? Uma das danças que temos na região norte é o carimbó, também chamado de pau e corda, samba de roda do Marajó, baião típico do Marajó. A dança do carimbó é realizada em pares e marcada por movimentos giratórios. Então, carimbó ele é uma dança típica da região norte, também chamado, olha aí, pau e corda, samba de roda do Marajó, baião típico do Marajó. O nome faz referência ao curimbó, que é o principal instrumento musical utilizado nessa manifestação folclórica. O curimbó é uma espécie de tambor tocado com as mãos, feito com um tronco escavado e oco. O costume da dança surgiu com o hábito dos agricultores e dos pescadores, que ao fim dos trabalhos diários, eles dançavam ao ritmo do tambor. Agora a gente vai ver um vídeo que traz um pouquinho de como é a movimentação do carimbó. Vocês viram a nossa bailarina representando ali alguns dos movimentos do carimbó, que tem uma saia muito rodada. E temos uma curiosidade, estava até lá no cantinho do vídeo. No dia 11 de novembro de 2015, essa dança folclórica paraense recebeu oficialmente a titulação de Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Sim, o carimbó, ele é um patrimônio cultural imaterial do Brasil, certo? Vamos continuar na nossa viagem pelo Brasil. Vamos agora para outra região. Olha só, você já conhece essa daqui? Com essa roupa colorida e esse guarda-chuva? Chegamos na região Nordeste. Vamos lá? Na região Nordeste, nós temos o frevo, que o frevo foi reconhecido como patrimônio cultural imaterial da humanidade pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em 2007, certo? Em 2012, o frevo foi incluído na lista representativa do Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Organização das Nações Unidas, que é a Unesco.
O frevo ele tem origem no século XIX, na cidade de Recife, em Pernambuco. Foi decorrência da rivalidade entre as bandas militares e os escravizados que tinham se tornado livres. Olha que interessante. E olha a força, né, que essa dança tem, uma dança que surgiu lá no Nordeste, lá no estado de Pernambuco, né, em Recife, na cidade de Recife, e eles trazem essa identidade cultural muito forte. Nós vamos ver agora um vídeo que traz um relato de um professor de frevo que vai contar um pouco dessa história para a gente. Oi, pessoal. Me chamo Bruno Souza, sou professor na Instituição Cultural e Educacional Artes Sem Fronteiras e estou aqui para falar com vocês sobre o frevo, em específico a sua movimentação. A dança frevo ela é baseada e influenciada pela dança da capoeira. Graças a Francisco do Nascimento Filho, que foi pesquisador daquela época, que também é amazonense, ele sistematizou uma técnica baseada na capoeira, nos movimentos de ataque e defesa. Dentre eles, baseado para o frevo, nós temos a tesoura de rua, ela é um passinho de defesa. Em observância aos conflitos das bandas militares com os capoeiristas, foi visto e foi inspirado e foi criado esse passinho em decorrência dos conflitos existidos entre uma banda e outra. A tesoura de Oscarito, baseado nos movimentos de ataque da capoeira, criou-se a tesoura de Oscarito, que é justamente, naquela época, era utilizada para atacar o seu adversário. Dentro dessas ramificações dos movimentos de ataque, criou-se o rojão, que é baseado nos movimentos de ataque utilizando objetos. E o salto carpado, que são influenciados pelos movimentos de ataque e defesa da capoeira. O salto carpado não é um movimento nem de ataque e nem de defesa. Ele é um movimento inspirado nas acrobacias da arte da capoeira. Em Manaus, temos a Instituição Cultural e Educacional Artes Sem Fronteiras, que difunde a arte do frevo pelo estado e pelo interior, graças aos grandes eventos como o Galo de Manaus e em parceria também com a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. Que legal que o professor mostrou para a gente alguns exemplos da movimentação. A gente consegue perceber que é uma movimentação bem acrobática, né? Muitos saltos, os pulos. Então, é uma dança que ela traz aí forte relação com os movimentos da capoeira. O frevo, ele caracteriza-se por ser uma marchinha acelerada, ao som de uma banda que segue o estilo dos blocos de carnaval. Ele incorpora elementos de outras danças, como machixe, polca e, inclusive, a capoeira, como nós vimos. Uma das características mais marcantes é a utilização de sombrinhas coloridas. É um objeto que assume um papel importante na dança, mas por que essas sombrinhas? Elas auxiliam na coreografia, ajudando os dançarinos a obterem equilíbrio ao executar passos acrobáticos. Além disso, elas trazem um colorido especial à dança. Os passistas, são chamados os dançarinos do frevo, usam roupas bastante coloridas também. Então, a gente trouxe aqui para a nossa sala de aula uma passista para mostrar uns movimentos para a gente. Então, vocês perceberam que a nossa passista estava representando, né, algumas movimentações do frevo e estava utilizando roupas bem coloridas e a sua sombrinha característica. Chegamos numa outra região do país, olha só onde nós estamos. E aí, chegamos na região sul. Vamos conhecer? Na região sul, nós temos a chula. É uma dança inspirada em tradições portuguesas e dançadas apenas por homens ao som da gaita gaúcha. Os movimentos são de batidas nos pés e nos desafios. Utiliza-se de uma vara de madeira de 2 ou 3 metros de comprimento e os participantes competem entre si, sapateando entre elas, avançando e recuando seu movimento. Uma dança típica da região sul do país.
Vence quem não perder o ritmo, não encostar num pedaço de madeira e conseguir realizar a sequência coreográfica dançada como desafio pelo dançarino anterior. Então, nessa dança, os dançarinos eles ficam competindo, eles ficam se desafiando, certo? E tem ali a questão do pedaço de madeira, não pode bater no pedaço de madeira, e você tem sempre que repetir, né, conseguir fazer a sequência do dançarino anterior e colocar ali a sua performance em prática também. Vamos ver um vídeo que traz um trecho de uma dança da chula pra gente. Vocês viram que tem muita batida de pés, certo? Que é também esse sapateado, é uma das características dessa dança. E vamos para outra região do país, olha só. Vamos para a região sudeste. Qual é a dança da região sudeste que nós vamos conversar? Vamos falar sobre o jongo, que é uma dança de origem africana, possivelmente do povo oriundo de Angola, de qual participavam homens e mulheres, significando divertimento. O canto tem um papel fundamental associado aos instrumentos musicais e à dança. O jongo é uma dança de roda e de umbigada. Um casal de cada vez dirige para o centro da roda, girando em sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. De vez em quando aproximam-se e fazem a menção de uma umbigada. A umbigada no jongo é de longe, a umbigada é como se fosse o contato dos umbigos, né? Ela foi reconhecido como patrimônio imaterial brasileiro pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em 2005. O jongo, ele também é um patrimônio imaterial brasileiro, devido aí toda a sua carga cultural da identidade do povo brasileiro. É uma dança de roda e umbigada. Quando a gente fala da umbigada, é esse movimento da aproximação dos umbigos. E como a gente viu, a umbigada no jongo ela é feita de longe. Faz-se a menção, né, à umbigada, mas não tem a aproximação dos corpos. Então, esse movimento, ela faz a menção, certo? E é uma dança de roda e cada vez, né, vão ao centro da roda, girando em sentido contrário aos pontos do relógio. A gente vai mostrar agora para vocês um QR Code que tem aí uma apresentação de jongo, um canal, né? Façam a leitura do QR Code, depois assistam a apresentação para vocês tentarem visualizar, né, como é essa movimentação do jongo. E a gente visitou as regiões do Brasil com algumas danças que têm características diferentes, né? Elas têm movimentações diferentes e elas trazem a identidade do povo brasileiro, né, de uma forma bem específica. Cada região, de acordo com o seu processo de colonização, ela vai ter uma movimentação diferente. E a gente viu no nosso mapa as representações dos bailarinos dessas danças e cada um tá com uma roupa diferente. Vocês não perceberam? Tem umas roupas que são bem coloridas, tipo a do frevo, né? Super colorida. E aí? Isso é o que a gente chama de figurino. Vamos ver um pouco sobre o figurino? O figurino, ele pode ser entendido como um traje cênico, ou mesmo um conjunto da indumentária e acessórios, criado ou produzido pelo figurinista e utilizado pelo artista para compor o seu personagem em determinada forma de expressão artística, como teatro, cinema, televisão, ópera, dança, entre outras apresentações artísticas. Então a gente viu os figurinos nos bailarinos daquelas danças, né? Só que o figurino ele é um traje cênico, é uma vestimenta cênica
que ela é utilizada não só na dança, ela é utilizada no teatro, no cinema, na televisão, na ópera. Então existe aí uma preocupação com o figurino, de acordo com a proposta daquela ação cênica. Nós vimos que no frevo, o figurino ele é bem específico, colorido, né, roupas bem coloridas. Tem a utilização da sombrinha como um adereço, que ela serve ali também para ajudar o bailarino a manter o equilíbrio, né, nos movimentos acrobáticos e para deixar a dança ainda mais colorida. Então é uma característica daquela dança ter aquele tipo de figurino. Então, no teatro, dependendo do tema da peça teatral, os figurinos vão ser direcionados. Se a gente está falando de uma peça teatral com uma temática no século XVIII, por exemplo, uma peça mais antiga, as pessoas, os personagens vão ter que estar caracterizados com figurinos do século XVIII, porque senão vai ficar uma grande confusão, né? Já pensou uma peça do século XVIII com o pessoal usando roupa do século XXI? Vai ficar esquisito. Assim como quando as peças elas são mais contemporâneas, né, de momentos da atualidade, eles fazem sempre uma pesquisa com relação ao que vestir, a como caracterizar esses atores. Então, é importante entender que o figurino ele é de extrema importância dentro da ação cênica, porque ele vai direcionar o olhar do espectador para aquela ação, certo? Se a gente está assistindo uma peça teatral com uma temática antiga, do século XVIII, a gente vai imaginar que as mulheres estejam usando aqueles vestidos de baile, né, enfim. E se chega uma atriz com uma vestimenta diferente, a gente já vai começar a achar estranho. Então, o processo de ambientação da ação cênica tem participação do figurino, inclusive o figurinista. Existe uma pessoa responsável pela idealização desse figurino, que é o figurinista, que é ele que vai fazer esse estudo aprofundado, né? Ele vai olhar o contexto da obra, ele vai pensar quais elementos ele vai colocar. Não adianta eu fazer uma peça do século XVIII e colocar o ator com um celular na mão, um celular altamente contemporâneo durante a cena. Não vai estar dialogando, né, com a proposta da obra. Então toda essa preocupação, ela faz parte do papel do figurinista. Vamos ver agora mais um elemento cênico. Vamos falar da iluminação. A iluminação é um poderoso recurso do espetáculo. Ela possibilita recortar objetos no espaço, isolar atores, diminuir e aumentar áreas do palco, revelar a altura, o perfil, os contornos e a profundidade. É um recurso que permite ressaltar os elementos essenciais em cena e eliminar os demais. Uma boa iluminação, ela vai direcionar o olhar do espectador. Como assim, professora? É comum que o nosso olhar seja direcionado para onde está mais claro, não é verdade? A gente não vai olhar para onde está mais escuro, a gente vai olhar para onde está mais claro, naturalmente. Pode ser que no decorrer da cena, os nossos olhares se desviem por alguma situação que possa estar acontecendo, mas a iluminação, ela tem esse poder de delimitar um espaço. Eu quero que a plateia olhe só para aquela pessoa que está no centro do palco, então vou direcionar um foco de luz para aquela pessoa e eu deixo o resto do palco no escuro. Então eu estou direcionando o olhar da plateia para um lugar. Por isso que a gente fala que a iluminação ela tem o poder de aumentar ou diminuir o espaço dentro do palco, até de esconder algumas coisas. Então, com o palco mais iluminado ou mais escuro, com focos de iluminação, inclusive criar uma ambientação na cena. Se a gente está falando uma cena, né, um pouco mais dramática, que tem uma tensão, a gente não vai deixar tudo muito claro, muito iluminado. A gente reduz um pouco a iluminação em cena, já para trazer, né, essa sensação desse drama para a gente. Então, cada cena ela é pensada de acordo, na verdade, a iluminação é pensada de acordo com cada cena. O que é aquela cena? O que está acontecendo ali? Qual é o conflito? E o iluminador, que é quem faz essa iluminação, ele vai pensar ali como executar esse processo de iluminação. E a gente vai falar agora também de um outro elemento cênico, que são os cenários, né? O cenário e os espaços de apresentação.
O que que é o cenário? É um conjunto de elementos organizados no espaço cênico. Nesse espaço cênico, por exemplo, aqui neste palco, onde ocorre o espetáculo, que é o espaço cênico, né? Pode representar o lugar ou lugares onde ocorre a história. Pode criar ambientes improváveis ou impossíveis, até mesmo sugerir estados emocionais e psicológicos do personagem. Então, o cenário, os espaços, eles vão criar uma ambientação para essa ação cênica. Vamos ver mais ou menos como funciona? Mudamos o nosso palco, colocamos uma cortina, olha só, iluminação, cortina e criamos um cenário. E agora? Vocês acham que é um cenário de que isso aqui? Vamos tentar identificar os elementos que foram colocados? Então, a gente já viu que a gente colocou a cortina, a gente colocou a iluminação. Apareceu uma cama aqui, uma poltrona, um abajur. Então, eu posso dizer que isso aqui é um quarto, não é verdade? Vocês não percebem? Tem alguns adereços, quadros ali. Então, esse cenário, esses elementos, eles já trouxeram a imaginação do espectador, daquela pessoa que está lá, né, observando, que é um quarto. Que essa cena, essa ação cênica que vai acontecer a partir de agora, ela vai estar acontecendo em um quarto. Olha o poder do cenário, né? Ele consegue transformar, né, esse ambiente, que de repente, se a gente trocar esses objetos, trouxer, por exemplo, um fogão, uma geladeira, a gente vai falar e passar, opa, agora transformou-se numa cozinha. Então, o cenário ele traz essas possibilidades para a gente. Outro elemento cênico, vamos ver? Trilha sonora. A sonoplastia é um som ou um conjunto de sons que auxilia a enfatizar as cenas e ou as emoções dos artistas. A trilha sonora acompanha cada cena do espetáculo cênico, ambientando e enfatizando a mensagem que deseja ser transmitida. Então, a trilha sonora ela vai criar essa ambientação com os sons. Vamos escutar um barulhinho agora para a gente se ambientar? Vocês escutaram? Parecia um barulho de chuva. Já deu até um friozinho, assim, uma vontade de ficar ali deitadinha, né? Então, esse barulho de chuva, ele traz essa ambientação pra gente. Então, a trilha sonora, os efeitos sonoros, eles andam lado a lado com a ação cênica. Porque a pessoa que está, estruturando esses sons, ela precisa colocar ali no momento certo, né. Se é uma cena muito dramática, muito triste, coloca-se uma trilha sonora direcionada para isso, para criar essa ambientação. Então nós percebemos como esses elementos cênicos, eles são importantes para a estrutura da ação cênica e para a apreciação de um espetáculo.